Olá a todos, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar num dos momentos mais dramáticos e decisivos da história bíblica, o início das pragas do Egito. É o momento em que a paciência de Deus se esgota e ele entra em cena de forma espetacular. Vamos desvendar juntos. Êxodo capítulo 7. Depois do primeiro encontro tenso com o faraó, onde o pedido de libertação foi negado, Deus renova sua promessa a Moisés. Ele diz: "Vou fazer com que você seja como Deus para o rei, e Arão, o seu irmão, falará por você como profeta." Isso é poderoso! Deus está elevando a autoridade de Moisés a um nível divino perante o faraó, estabelecendo claramente quem está no controle. Arão será o porta-voz, o profeta que transmitirá a mensagem. Deus também avisa: "Eu vou fazer com que o rei fique teimoso." Essa parte pode parecer confusa. Por que Deus endureceria o coração do faraó? A resposta vem logo em seguida: para que ele pudesse realizar muitos milagres e maravilhas, mostrando seu poder não apenas ao Egito, mas a todos. O objetivo era claro: os egípcios ficarão sabendo que eu sou o Senhor. A libertação de Israel seria uma demonstração inegável da soberania de Deus sobre todos os deuses e reis. Então o Senhor Deus disse a Moisés: "Vou fazer com que você seja como Deus para o rei, e Arão, o seu irmão, falará por você como profeta. Você dirá a Arão tudo o que eu mandar, e ele falará com o rei, pedindo que deixe os israelitas saírem da terra dele. Mas eu vou fazer com que o rei fique teimoso e farei muitos milagres e coisas espantosas no Egito. O rei não vai ouvir vocês. Porém eu farei com que caia sobre ele um castigo terrível, e levarei para fora do Egito os meus exércitos, isto é, o povo de Israel. Quando eu levantar a mão contra os egípcios e tirar do meio deles os israelitas, os egípcios ficarão sabendo que eu sou o Senhor." Moisés e Arão fizeram tudo como o Senhor havia mandado. Quando falaram com o rei do Egito, Moisés tinha 80 anos, e Arão, 83. Arão e o bastão. O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão: "Se o rei do Egito mandar que vocês façam um milagre, você, Moisés, dirá a Arão que pegue o bastão e o jogue no chão na frente do rei. O bastão virará uma cobra." Aí Moisés e Arão foram se encontrar com o rei e fizeram como o Senhor havia mandado. Arão jogou o bastão diante do rei e dos seus funcionários, e o bastão virou uma cobra. Então o rei mandou vir os sábios e os mágicos, e com a sua mágica eles fizeram a mesma coisa. Cada um deles jogou a sua vara de mágico no chão, e elas viraram cobras. Porém o bastão de Arão engoliu as varas de mágico deles. No entanto, como o Senhor tinha dito, o rei continuou teimando, e não atendeu o pedido de Moisés e Arão. A primeira praga: a água vira sangue. Então o Senhor Deus disse a Moisés: "O rei está teimando, e não quer deixar o povo sair do Egito. Vá ao encontro dele, amanhã cedo. Quando ele for até o rio Nilo, pegue o bastão que virou cobra e espere o rei na beira do rio. E diga-lhe o seguinte: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me mandou dizer-lhe que deixasse o povo dele ir embora para adorá-lo no deserto. Porém até agora, o Senhor não obedeceu à ordem de Deus. Portanto, Deus lhe diz que, por causa daquilo que ele vai fazer agora, o Senhor vai saber que ele é Deus, o Senhor. Ó rei, agora eu vou bater na água do rio com este bastão que estou segurando, e a água vai virar sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer, e o rio vai cheirar tão mal, que os egípcios terão nojo de beber água dele." E o Senhor disse também a Moisés: "Diga a Arão que pegue o bastão e estenda a mão sobre os rios, os canais, os poços e os reservatórios, para que as suas águas virem sangue. Assim, haverá sangue até nas tigelas de madeira e nas jarras de pedra." Moisés e Arão fizeram como o Senhor havia mandado. Na frente do rei e dos seus funcionários, Arão levantou o bastão e bateu no rio, e a água virou sangue. Os peixes morreram, e o rio cheirou tão mal que os egípcios não podiam beber água dele. E em todo o Egito houve sangue. Porém, com as suas artes, os mágicos do Egito fizeram a mesma coisa. E assim o rei continuou teimando. Como o Senhor tinha dito, ele não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Pelo contrário, ele voltou para o seu palácio, sem se preocupar com o que havia acontecido. Todos os egípcios cavaram buracos na beira do rio para beber água limpa, pois não podiam beber da água do rio. E passaram 7 dias, depois que o Senhor Deus bateu nas águas do rio,
Curiosidades interessantes, capítulo 7. Deus faz Moisés como um Deus diante do faraó. Êxodo 7. Uma diz que Deus fez Moisés como um Deus diante do faraó. Isso significa autoridade, não divinização. Para o Egito, isso era humilhante. Um pastor hebreu tendo autoridade superior aos deuses deles. Arão seria a boca de Moisés. Deus reforça que Arão falará por Moisés. Isso cria um paralelo com Deus e seus profetas. Moisés, como Deus, Arão, como profeta. Mostra que liderança é parceria, e não ego. O endurecimento do coração do faraó não começou aqui. Êxodo 7 explica que Deus endureceria o coração do faraó. Mas isso não significa que Deus tirou seu livre-arbítrio. O faraó já era orgulhoso e resistente. Deus apenas confirmou o que ele já era. A vara transformada em serpente é um ataque ao poder do Egito. Para os egípcios, a serpente era símbolo real e divino de autoridade Urias. Quando o cajado vira serpente e engole as serpentes dos magos, é uma mensagem direta. O poder de Deus supera o poder do Egito. Os magos do Egito não eram truqueiros comuns. Eles conseguem imitar o milagre da serpente. E a primeira praga, a Bíblia mostra que havia poder espiritual real ali, mas limitado. Porém, suas serpentes são engolidas, mostrando quem é soberano. A primeira praga ataca o deus mais importante do Egito, Hopi. Transformar o Nilo em sangue era um golpe direto no deus do Nilo. Hopi, o Egito, dependia do rio para tudo: vida, agricultura e economia. Deus está dizendo: só eu sou o Senhor da criação. O Nilo virou sangue por 7 dias. Isso não foi um evento rápido. 7 dias simboliza juízo completo. O Egito teve tempo para sentir o impacto e refletir, mas mesmo assim, o faraó não se arrependeu. Deus cumpre fielmente o que prometeu. Êxodo 7 mostra o início exato do que Deus disse no capítulo 3 e 6. Eu vou estender a minha mão. Eu julgarei o Egito. Eles saberão que eu sou o Senhor. Deus age no tempo certo, não no nosso. Moisés tinha 80 anos e Arão 83 quando enfrentaram o faraó. Isso mostra que idade não limita o chamado. Deus usa pessoas maduras, preparadas, e até aquelas que pensam que o tempo delas já passou. As pragas são como uma guerra espiritual. Cada praga atinge um deus egípcio específico. A primeira praga mostra que Deus é o Senhor da água. O capítulo 7 abre a porta para uma série de julgamentos contra os deuses do Egito. A primeira praga revela o poder absoluto de Deus e mostra até onde a teimosia pode levar um coração endurecido. E você, o que acha da atitude do faraó? Quero muito saber sua opinião nos comentários. Aproveita e deixa aquele like para fortalecer o canal e já se inscreve para acompanhar os próximos capítulos dessa jornada incrível pela Bíblia. Obrigado por assistir, Deus te abençoe e te espero no próximo vídeo.